Iniciou a próxima aula, espero que tenha iniciado, como eu estava falando. Então, nós tínhamos o inferno dos condenados, o limbo dos patriarcas e o limbo infantil. E é justamente no limbo dos patriarcas, eu vou deixar um pouco de lado o limbo infantil, porque não é um dogma de fé, não é? Então, mas eu vou focar hoje no limbo dos patriarcas, que já abrange também, de certa forma, o limbo total. Eu não quero entrar muito em detalhes teológicos para não confundir a cabeça de vocês, crianças. Então, vamos focar nisso. Inferno e limbo dos patriarcas. Então, Jesus Cristo desce para salvar aqueles que tinham sido justos. E aqui tem uma homilia tão bonita que diz que Jesus, quando desce, se encontra com Adão. Então, o velho Adão se encontrando com o novo Adão. Aquele que tinha conseguido a perdição se encontra com a salvação. É muito bonito pensar desse modo, mas eu gostaria, nesse ano de São José, de fazer uma outra reflexão. Por que não, quando Jesus desce ao limbo dos patriarcas, por que ele não teria visitado talvez primeiramente José? São José, aquele que ele, sendo Deus, escolheu, desde sempre, em ser o seu salvador e guardião. Como assim, salvador de Jesus? Sim, porque, veja, se não fosse José ter acolhido a mensagem do anjo, escutado a voz de Deus que o dizia, vá para o Egito, talvez o menino Jesus tivesse sido mais uma vítima de Herodes, porque Herodes estava perseguindo Jesus já naquela época. Mas São José, ouvindo a voz de Deus, se levanta e vai com sua esposa para o Egito. Depois volta também. Então, é uma bela reflexão nesse ano de São José pensarmos deste modo. Por que não? Por que não? Veja, aquele que foi o guardião de Jesus e Maria, o protetor de Jesus e Maria, por que será que Jesus não poderia ter ido primeiramente salvá-lo, aliviar? Eu não diria aliviar sofrimentos, porque no limbo dos patriarcas não havia sofrimento. Mas aliviar esta sede de Deus, porque a nossa alma tem sede de Deus. E enquanto não a encontra, se sente essa sede, por mais que o limbo dos patriarcas não tenha esta dor. E também, tão bela, uma passagem da Escritura que cumpre isso, que já prefigura essa descida de Jesus aos infernos. Em Eclesiástico 24:45 vai dizer, penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Veja, eu salvarei aqueles que confiam, que no caso confiaram no Senhor. É muito importante ter essa noção, meus amigos. Saber que, ao morrer, a alma se separa do corpo. Então Jesus, sendo verdadeiramente Deus, e porque Ele quis, Ele não precisava passar por lá. Ele quis passar lá para, amando os seus, salvasse até mesmo aqueles que estavam já, como que condenados a não entrar no céu. Porque, entende? Então, Jesus vai até lá, para não esquecer nenhum, para não deixar ninguém de lado, para ser realmente justo e misericordioso. Só que, se lembre que Jesus não vai tirar aqueles que já estavam condenados à perdição eterna, porque aqueles não têm mais o que fazer. Por isso, a importância, mais uma vez, de buscarmos, enquanto aqui na terra, os céus, amigos. Porque, uma vez condenado aos infernos, não tem mais volta. Não tem mais volta. Santa Teresa d'Ávila e seu irmãozinho Rodrigo, desde criança, eles ficavam falando assim, o inferno é para sempre, 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 sempre. E eles ficavam repetindo, sempre, 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 sempre. Não tem fim. E hoje, que grande santa foi Teresa d'Ávila.
Mas também eles meditavam: o céu é para sempre, 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 sempre. Vocês então preferem a perdição eterna, estar longe de Deus para sempre, ou estar com Deus na beatitude eterna? Porque foi isso que aconteceu quando Jesus vai visitá-los. Ele dá aqueles justos que aqui na terra confiaram no Senhor, confiaram nos seus mandamentos e nas suas palavras, a beatitude eterna, aquilo pelo qual a nossa alma foi feita, aquilo pelo qual nós existimos, a santidade. E isso é muito importante se lembrar. Tem outra passagem na Escritura que fala sobre a mansão dos mortos, que seria do Lázaro e do rico, se vocês se lembram. O rico foi condenado à perdição. Lázaro ao limbo dos patriarcas. Por isso diz a Escritura que Lázaro está no seio de Abraão. No seio de Abraão, junto com Abraão. No limbo dos patriarcas. E então o rico diz: Pai Abraão, mande que ao menos alguém, que Lázaro... Aqui eu não me lembro, eu não estou com a passagem, mas que Lázaro mande algo para me... Bom, agora não falhou a memória, mas para aliviar esses sofrimentos. Mande que Lázaro faça alguma coisa para ao menos aliviar meus sofrimentos, e Abraão diz que não dá. O rico também quer passar para o limbo dos patriarcas. Abraão diz: não dá. É uma pena, não dá. O rico então fala: Abraão, então manda que alguém avise os meus parentes para que eles não caiam no mesmo erro que eu, para que não sejam condenados ao inferno dos condenados, dos réprobos, como eu. Abraão diz: ele já tem os profetas, ele já tem os patriarcas. Amigos, Jesus não condena ninguém ao inferno. Nós é que nos condenamos. Nós é que nos fazemos condenados. Jesus veio ao mundo para uma coisa: nos salvar. E a mesma pergunta que eu fiz na última aula: nós vamos acolher essa salvação? Mas saiba que o Senhor nunca deixará de nos amar. Veja, Ele desceu até os infernos, até a mansão dos mortos, para salvar aqueles que confiavam nele, que confiaram nele, que acolheram seus mandamentos e a sua palavra. Também Ele quer nos salvar. Do mesmo modo, Ele nos ama. É uma coisa que é realmente de se meditar no amor de Cristo. Agora a aula já está acabando. Não, me desculpa, ainda tem tempo. Que ótimo. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem desse A Mansão dos Mortos é isso. E agora eu vou trazer uma reflexão de Santo Tomás, para que vocês já comecem a pensar na próxima aula. Diz a Escritura que Jesus desceu à mansão dos mortos, e ele ficou então 3 dias para ressuscitar, né? Então ele morreu na sexta, ele ficou a sexta de noite, sábado, e ele estou lá na madrugadazinha, ao raiar do sol de domingo, por aí. Então veja, 2 noites, 1 dia. Santo Tomás diz que como nós estávamos com uma dupla culpa, nós havíamos sido condenados de morte da alma e morte do corpo, assim era necessário que Cristo ficasse 2 noites, entende? 2 noites antes de ressuscitar. Mas como a morte de Cristo tinha sido não pelo pecado, como a nossa, mas pelo amor, então 1 dia, 2 noites, uma dupla morte da alma e do corpo. 1 dia. Porque Jesus morreu por amor. Espero que vocês tenham entendido essa aula. O que eu tinha para falar para vocês era disso. A diferença da mansão dos mortos, dos infernos, muitas vezes a gente reza o credo sem entender. Mas é isso que eu gostaria que vocês se lembrassem. Desceu a mansão dos mortos. Antes de subirmos, Deus desceu por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima, glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cliquem aqui do lado para a próxima aula.